Olá, boa noite. Novo decreto proíbe eventos no Maranhão por causa da alta taxa de ocupação de leitos de UTI. O governo do estado anuncia ampliação de leitos de Covid-19 e alerta que o estado atravessa um novo pico da doença. O Maranhão recebe novas doses da Coronavac e começa a distribuir as doses da AstraZeneca. A gente fala como é que está a vacinação na capital e também no interior do estado. Mais da metade dos inscritos do Enem faltaram à segunda etapa do exame aqui no Maranhão. E os pacientes de Manaus que venceram a Covid embarcaram cheios de gratidão de volta para casa. O JM2 está começando agora. A partir de amanhã, está suspensa a realização de qualquer tipo de evento aqui no Maranhão. Essa medida foi anunciada hoje pela Secretaria Estadual de Saúde e vai até para pequenos encontros como aniversários e batizados, por exemplo. Segundo o governo do estado, a decisão foi motivada pelo crescimento vertiginoso das internações por Covid-19. Karina é cerimonialista. Já estava preparada para realizar mais 3 festas nos próximos dias. Os planos tiveram que ser adiados depois da nova decisão do governo que proíbe eventos, até mesmo aqueles considerados de pequeno porte. O sentimento é de retornar a março de 2020. É uma insegurança muito grande, é uma dúvida. Estou sendo bombardeada aqui de questionamento pelos clientes, pelos fornecedores, pelos parceiros. E a gente sabe que os eventos são sim um meio de subsistência para toda uma cadeia, mas eles mexem muito com o emocional das pessoas. A medida foi anunciada nesta segunda pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, numa coletiva de imprensa. A decisão é devido à grande ocupação de leitos clínicos e de UTI. A grande contaminação se deu nas festas de final de ano, infelizmente, porque é um movimento que une toda a sociedade. A gente falava muito de eleição, disso ou daquilo, mas é um percentual muito pequeno das pessoas que se envolvem com esse tipo de atividade. No caso do Natal e do Ano Novo, é algo que une todas as famílias. A partir de agora, o Hospital Carlos Macieira volta a atender exclusivamente pacientes com Covid-19. As UPAs do Vinhais e do Parque Vitória vão ser destinadas a casos moderados ou graves da doença. Para desafogar a rede estadual de saúde, foi suspensa parte das consultas e das cirurgias eletivas. A continuar nessa projeção, em poucos dias a gente vai ter aí em torno de 90% de ocupação. Por isso a gente está fazendo já, está se antecipando e fazendo essa ampliação da nossa capacidade de oferta. Agora, para dizer, em poucos dias a gente vai ter um aumento bem considerável do número de óbitos. Por quê? Porque a gente era um dos estados do Brasil com a menor taxa. A gente estava aí com 4, 5, 6 óbitos por dia, 7, não mais do que isso, há muitas semanas. Com o aumento de internação, é uma conta matemática que a gente faz, com o aumento de internação, com o aumento do número de pessoas em UTI, por consequência a gente vai aumentar a taxa de mortalidade. O governo do estado acendeu o sinal de alerta para 5 cidades maranhenses, além da capital São Luís, Santa Inês, Pinheiro, Balsas e Imperatriz. O avanço do número de casos nesses municípios tem chamado a atenção das autoridades. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o perfil dos pacientes internados mudou. No início da pandemia, a maioria era formada por idosos. Agora, homens com idade entre 50 e 65 anos, ativos no mercado de trabalho e geralmente com filhos jovens, com a vida social ativa. Hoje, mais de 10% dos leitos de UTI do Hospital Carlos Macieira estão com pacientes que não têm 35 anos de idade, em situação grave, sem comorbidade, jovens intubados. As novas medidas, como a proibição de festas, valem por 2 semanas. Após esse período, o governo do estado deve fazer uma nova avaliação. A regra não vale para bares e restaurantes, que continuam operando normalmente, atendendo às medidas sanitárias da pandemia. Não é lockdown. A gente está suspendendo esses eventos de pequeno porte por 14 dias. E se precisarmos tomar outras medidas mais severas nos próximos dias, a depender dessa projeção do número de ocupação dos nossos leitos hospitalares, a gente vai tomar essas providências. Muitos de nós que estávamos com festas e confraternizações planejadas para acontecer agora,
no final de janeiro, tivemos que mudar radicalmente os nossos planos e bem em cima da hora. É uma situação bem complicada, principalmente se tratando de uma festa, uma confraternização de turma, mas a gente entende que estamos em meio a uma pandemia em que os casos aqui no Maranhão só crescem e entendemos a necessidade, a importância do distanciamento social, do isolamento social e torcemos para que tudo isso passe logo, para que tudo se resolva e que mais à frente possamos ter as nossas festas e voltar a ter os nossos eventos de uma forma mais tranquila e claramente com muita saúde e segurança. Agora a gente fala ao vivo com a Regina Souza. Regina, o setor de eventos está questionando bastante toda essa decisão, só que de outro lado a gente tem uma taxa muito alta de ocupação desses leitos, situação muito difícil, né? Boa noite a você, Giovanni, a todos. Bem difícil e preocupante. Em 30 dias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em hospitais públicos da capital saltou de 38,20% para 82,88%. Em Imperatriz, essa taxa saltou de 40,63% para 93,75% no mesmo período. Nos dois principais hospitais particulares de São Luís, a taxa de ocupação dos leitos de UTI já chega a quase 60%. O outro ultrapassou os 92%. Hoje, profissionais do setor de eventos criticaram fortemente essa medida nas redes sociais do secretário Carlos Lula. Daqui a pouco, empresários, artistas, produtores de eventos irão se reunir para discutir o que fazer durante a paralisação dessas atividades. A boa notícia que a gente traz é que agora à tarde chegaram 20.500 doses da vacina Coronavac, que irão vacinar cerca de 10.250 pessoas. Mas a gente sempre alerta, mesmo com a vacina, é preciso manter rigorosamente os cuidados sanitários se a gente quiser aí vencer essa doença, Giovanni. É isso aí, Regina, valeu, obrigado aí pelas informações. E aqui em São Luís começou hoje a vacinação para os profissionais de saúde que têm faixa etária ali entre os 40 e os 59 anos de idade. Os municípios que atingiram 70% do uso da vacina Coronavac, que foi distribuída lá na semana passada, começaram a receber as doses da vacina AstraZeneca, do lote que chegou ontem aqui ao estado. A distribuição da vacina AstraZeneca Oxford começou no início da tarde. O helicóptero do estado decolou da base do Centro Tático Aéreo, com destino às unidades regionais de Pinheiro e Viana, na Baixada Maranhense. Nós estamos atendendo aos municípios que já estão acima de 70% de utilização das doses distribuídas anteriormente. E do aeroporto vai estar decolando um avião com destino a Balsas, que vai atender os municípios da regional de Balsas. Ontem o Maranhão recebeu o carregamento de 48.500 doses da AstraZeneca, que irão vacinar 48.500 pessoas. Isso porque o espaço de tempo entre a aplicação da primeira e a segunda dose dessa vacina é de 3 meses, o suficiente para chegar outra remessa. A vacina será distribuída à medida que os municípios atingirem 70% de uso das doses da Coronavac disponibilizadas. Isso para que não haja acúmulo de diferentes tipos de vacinas nos municípios. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 27 municípios maranhenses já atingiram esse percentual. Segundo o DataSUS, o Maranhão é o terceiro estado que mais vacinou até agora. Aqui em São Luís segue a vacinação com as primeiras doses da vacina Coronavac, que foram recebidas na semana passada. Hoje começou a vacinação dos profissionais de saúde na faixa etária entre 40 e 59 anos de idade. E muita gente compareceu. Das 7 da manhã até as 3h30 da tarde, 2.485 profissionais de saúde já haviam se vacinado. E muita gente ainda aguardava para vacinar. A gente está solicitando que aqueles profissionais tragam seu registro de conselho. Quem não tem registro de conselho, traga uma declaração de lotação onde trabalha. Assim facilita o nosso trabalho e evita que pessoas que não fazem parte do grupo sejam vacinadas. Josimália trabalha no setor de radiologia do Aldenor Abelo. Como muita gente, tem medo do desconhecido. Com a ajuda da técnica e enfermagem, colocou o medo de lado. Já deixa a gente mais tranquila, né? Referente a alguns possíveis sintomas, né? E referente à furada mesmo. Estou orientando que se ela sentir o braço doer, para ela usar uma compressa de água gelada, um pouquinho. E se ela sentir algum mal-estar,
ter febre, usar o antitérmico, que é lá de costume, é o de costume. E é isso. Ivo é almoxarife no Hospital Sara. Esperou muito por essa vacina. Amor à vida, amor ao próximo, amor aos colegas de trabalho, né, e a toda a sociedade. E hoje à tarde, 8 municípios da região sul do estado começaram a receber a vacina de Oxford. Essas doses foram levadas para a cidade de Balsas de avião. Às 4h20 da tarde, o avião com 410 doses da vacina de Oxford chegou a Balsas. Nessa remessa, apenas 8 municípios do sul do estado foram contemplados. Um helicóptero do Centro Tático Aéreo veio à região para ajudar na distribuição para os municípios mais distantes. Vamos fazer a entrega de Alto Parnaíba e Tarso Fragoso. Esperamos concluir ainda hoje essas duas entregas. As doses que não seguiram de helicóptero serão guardadas na Unidade Regional de Saúde e entregues a partir de amanhã. Os 13 municípios que fazem parte da Regional de Saúde do sul do Maranhão já receberam a notificação do Ministério Público para que seja cumprido à risca o calendário de vacinação, obedecendo os grupos prioritários em cada uma das etapas. Quem descumprir está sujeito a responder uma ação na Justiça. A Unidade Regional de Saúde diz que vai reforçar a fiscalização para garantir que o calendário seja cumprido de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. Nós conversamos com todos os prefeitos, com todos os secretários, passamos essa orientação, dialogamos com o Ministério Público também, que eles estão requisitando a lista das pessoas beneficiadas. A gente tem que dar transparência nesse momento para que a comunidade também cumpra a sua parte, sabendo o que é de cada vez ser contemplado. A situação em Santa Inês é preocupante devido às aglomerações nos eventos particulares. A prefeitura até publicou um decreto proibindo as festas na cidade. Por lá, os profissionais de saúde seguem sendo vacinados. Das 592 doses que vieram para Santa Inês, quase 140 já foram aplicadas. Foi pedido, anteriormente a todos os estabelecimentos uma lista nominal prévia de todos esses profissionais de cada unidade. Para mim é um orgulho, porque eu estou me imunizando, como eu trabalho na linha de frente do Covid-19, eu preciso primeiro estar imunizada. Para quem toma a primeira dose do imunizante, a sensação é de alívio. Por outro lado, é grande a preocupação das autoridades de saúde. O desrespeito aos protocolos sanitários tem feito o número de infectados subir a cada dia. Aglomeração é o que se vê na agência da Caixa Econômica nos últimos dias. Filas de dobrar o quarteirão, muita gente reunida na porta e até sem máscara. Dona Maria do Socorro recebeu a senha e ficou esperando do lado de fora a hora de ser atendida. É perigoso, isso é verdade, Por isso que eu estou mantendo mais um pouco de distanciamento, O fim de semana foi marcado por muitas festas em Santa Inês. Bares, casas de shows, boates, tudo lotado. Teve evento que reuniu mais de 1.000 pessoas. Para tentar barrar essas aglomerações, a Prefeitura de Santa Inês publicou nesta segunda-feira um decreto que trata das novas restrições. Com base no decreto estadual que proíbe a realização do carnaval este ano, aqui também estão proibidas as prévias, festas de blocos carnavalescos, shows e qualquer outro tipo de evento, em ambientes abertos ou fechados, que promova aglomeração. Os eventos religiosos devem obedecer às regras do decreto estadual. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde registra 4.992 casos confirmados do novo coronavírus em Santa Inês e 89 mortes. Dos 11 leitos do Hospital Municipal exclusivos para pacientes infectados, 4 estão ocupados. E no macro-regional, que recebe pacientes de toda a região, dos 10 leitos, somente 2 estão livres. Sobre a aglomeração na Caixa, o banco disse que adotou medidas como o aumento do número de recepcionistas e vigilantes que atuam ali antes mesmo da abertura da agência. Em instantes, o flagrante de um homem dirigindo bêbado aqui em São Luís e por que ele foi liberado. Você vai ver. Você vai ver agora o flagrante que o repórter Sidney Pereira fez hoje. Um homem estava dirigindo em São Luís com sinais de embriaguez e mesmo sendo parado por um guarda,
ele foi liberado. O mecânico Edson Alves Mendes foi flagrado na saída do aeroporto. Os guardas contaram que ele pediu ajuda porque estava perdido e notaram que ele dirigia bêbado. Eu tomei 2 por 1 malte. Tomou 2 por 1 malte hoje? Foi. Foi? Cuidado. Pode ir. E mesmo assim o senhor estava dirigindo, seu Edson? Não, eu estava vindo de Jabuti. Durante mais de meia hora, os guardas municipais usaram o rádio em busca de apoio da Polícia Militar, que, segundo a Guarda Municipal, é quem deveria ter feito o flagrante, inclusive com o uso de bafômetro. Como nenhuma viatura apareceu, o mecânico contratou os serviços de um motoqueiro para dirigir o carro, que está com a documentação em dia, e foi para casa. Um amigo que o mecânico tinha levado para o aeroporto para viajar e perdeu a viagem foi de carona, indignado. Mas esse era um caso de Polícia Militar. Crime de trânsito, nós não temos bafômetro, não podemos fazer o procedimento. Ele vai para casa agora? Infelizmente ele vai para casa, mas foi solicitado o apoio da polícia. E a PM não explicou por que não atendeu aí o chamado da Guarda Municipal. É lei, empresas que geram 200 litros de lixo por dia em São Luís precisam providenciar a destinação desses resíduos. Por ordem da Justiça, o município já até parou de fazer essa coleta. A lista dos grandes geradores de lixo é extensa, 394 empresas que agora vão ter que se responsabilizar pelo seu lixo. No ano passado, o Ministério Público pediu à Justiça que o município de São Luís não recolhesse mais os resíduos sólidos dos grandes geradores. A ideia era evitar que esses lugares produzissem mais lixo do que o necessário. Quando você impõe ao grande gerador que ele próprio pague pela destinação do seu lixo, ele naturalmente vai produzir menos lixo. É assim que funciona nas cidades, nos países que cuidam bem, tratam bem a questão da sustentabilidade. Depois da última decisão da Justiça, o município já não recolhe mais os resíduos sólidos dessas empresas e já tem organizado os comprovantes legais de elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Preciso ressaltar que essa medida ela não se dá por opção da Prefeitura. Não há, na verdade, outra opção. É uma decisão judicial que está sendo cumprida e, de fato, esse plano vem para equilibrar o meio ambiente, é uma medida protetiva para a sociedade e só bons frutos serão colhidos a partir dele. Depois de preparar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, hoje a Prefeitura de São Luís recolhe mais de 1 tonelada por dia de domicílios. 300 toneladas de lixo são recolhidas diariamente em pontos de descarte irregular e 14 mil toneladas já foram recebidas nos ecopontos. Andar pelas ruas do centro de São Luís é um passeio pela história. São cerca de 4.000 casarões tombados pelo IPHAN e 3 imóveis que estão nessa área farão parte da nova etapa do programa Adote um Casarão. Endereço que é o coração da cidade e que pode ser o novo lar de alguém, ou mesmo de uma empresa que busque a proximidade com o fluxo crescente de pessoas no centro de São Luís. Essa é a possibilidade dada pelo projeto Adote um Casarão, onde o governo cede prédios para serem reformados e utilizados por até 30 anos. Nesse novo edital, são 3 imóveis que podem ser escolhidos. Todos eles ficam no centro histórico de São Luís. Um é este na Praça João Lisboa. Este outro na Rua Grande também. O adotante ele assume o compromisso de reformar o prédio e tem, em contrapartida, o direito de utilização desse prédio comercialmente por um período, sempre com a fiscalização permanente do Estado. O projeto entra em uma nova etapa. Lançado no ano passado, é uma forma de investir no centro histórico, preservando casarões e fomentando empreendedorismo para quem for montar um negócio, além de voltar a dar movimento e vida a um dos endereços mais charmosos da cidade. Dependendo de quem vai cuidar, quem vai... Porque não é vir morar, mas sim também fazer valer a pena a pessoa estar lá, cuidar, preservar, porque preservando sempre tem as coisas ficam bonitas, né? E a pessoa tem um bem-estar bem melhor, né? E o link com o edital para a sessão dos casarões está disponível lá no G1 Maranhão. E a seguir, a alta dos pacientes de Manaus que vieram tratar a Covid aqui em São Luís.
Ontem foi o segundo domingo de provas presenciais do Enem e aqui no Maranhão muita gente faltou. Só que mesmo com a realização das provas, a rotina de estudos continua para muita gente. Isso porque tem mais prova aí vindo pela frente. Aqui no estado, mais da metade dos inscritos no Enem faltaram nesse segundo domingo de provas. Dessa vez, pouco mais de 106 mil candidatos participaram, cumprindo o protocolo sanitário. Para a Raíssa, que ainda vai cursar o terceirão, foi a chance de testar conhecimentos. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu realmente pude ver como é estar ali, a pressão, quando a sua expectativa está toda naquela prova, e acredito que eu vou estar bem mais preparada e segura para fazer o Enem agora no ano de 2021. São considerados treineiros, aqueles candidatos com menos de 18 anos que fazem o exame nacional mesmo sem ter concluído o ensino médio. A Valéria também estava nesse grupo e encarou o receio da prova presencial em meio à pandemia. A prova foi tranquila em relação a alguns requisitos, mas complicada em relação a manter o distanciamento social e também manter o uso da máscara direto. Nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, tem Enem digital. Mas a maratona de estudos ainda não terminou para muitos estudantes. Além de quem optou pelo Enem digital, as provas da Universidade Estadual do Maranhão ocorrem no fim deste mês e início de março. Por isso, depois da correção das questões de matemática do Enem impresso, é hora de partir para a meta dos dias 28 de fevereiro e 1º de março, o PAS da UEMA. O Enem coloca 45 questões e diversifica dentro das questões matemáticas, dos assuntos. Já na UEMA, agora vai ser 4 questões. Então, ou seja, o conteúdo é muito grande, extenso, para 4 questões. Tá? Dá uma diferença bastante grande. No momento que o professor ele traz sua expertise, traz seu conhecimento e doa nesse processo de ensino-aprendizado aos nossos alunos, o aluno ele tem bagagem, ele tem poder, né, para que ele possa estar diante de uma prova, né, se sair bem, ter conhecimento e poder se sair bem nesse trajeto, né, nesse objetivo de ser aprovado nos exames nacionais do ensino médio ou nos vestibulares tradicionais. O resultado só sai dia 29 de março. A gente começou essa edição falando da suspensão dos eventos aqui no Maranhão, que foi anunciada hoje pelo secretário de Saúde, Carlos Lula, mas agora há pouco ele publicou numa rede social, a gente está vendo aqui no telão, que por hora o governo do estado resolveu não suspender esses eventos de pequeno porte. Ele diz que vai haver aí um diálogo com o Ministério Público para aí sim decidir sobre esse assunto. E agora a gente quer dar uma boa notícia. 8 pacientes que vieram de Manaus para se tratar aqui em São Luís da Covid-19 tiveram alta hoje e voltaram para casa. O sentimento entre eles era só de gratidão. A reportagem é de Sidney Pereira e César Hipólito. Vencer um vírus que assombra a humanidade, que já matou milhões de pessoas pelo mundo afora, e estar curado para voltar para casa. Os primeiros 8 pacientes a receber alta do Hospital da Universidade Federal do Maranhão eram só gratidão. Eles foram liberados pelos médicos no domingo, após 9 dias internados. Muito obrigada de coração, obrigada a todos que de uma forma direta ou indiretamente participaram ou compartilharam desse meu momento. Agradecer os técnicos, enfermagem de lá também, porque são heróis, certo? Mesmo sem condições, mas estão cuidando, dando atenção para a gente. Sem condições, mas eles estavam lá. A gente aqui fica com esse sentimento de que a gente cumpriu o nosso papel, de que a gente cumpriu a nossa missão, de devolver essas pessoas às suas famílias, ao seu estado e o aprendizado que foi também eles estarem aqui conosco. 39 pacientes com Covid-19 foram removidos dos hospitais de Manaus e trazidos para São Luís numa ação humanitária, porque estavam morrendo asfixiados sem oxigênio no Amazonas. 15 já venceram a doença e tiveram alta. Um morreu, 8 ainda estão em UTI, 11 permanecem nas enfermarias dedicadas à Covid, 4 estão em enfermarias da clínica médica, só aguardando a liberação. Os pacientes que vieram de Manaus ganharam no Maranhão muito mais que uma nova chance para viver e voltaram para casa transformados. Deixaram recados valiosos para quem ainda não levou muito a sério a pandemia. O que eu tenho a dizer a todos é que se ajustem em toda essa questão, não saiam de casa. Se cuidem, essa doença ela é mal. Vocês se cuidem, amem seus pais, seus familiares, cuidem, se
se cuidar, porque essa doença, ela mata. Ela não é brincadeira, se cuidem. O embarque foi no finalzinho da tarde, com muita saudade de casa e uma profunda gratidão aos maranhenses pela acolhida generosa e solidária. São Luís nos abraçou de uma forma especial. Eu tenho só a agradecer a esse estado e muito feliz por estar voltando para minha casa vivo. E o JM2 terminou as reportagens de hoje. Você vai encontrar lá no G1 Maranhão, também no Globoplay. Então, uma boa noite para você, muita luz. Até amanhã. JMTV segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia. Conheça o Space Calhau 2, o mais exclusivo da cidade.